Entendendo os objetivos de campanha do Meta Ads, o que são, onde habitam. Afinal, para que servem os objetivos de campanha do Meta Ads, né, dos anúncios do Facebook? Se você não sabe do que eu estou falando, são esses objetivos aqui que aparecem assim que você vai criar uma campanha. Esse assunto aqui ele é um pouquinho intermediário, então se você ainda nunca criou uma campanha, nunca fez nenhum anúncio, talvez esse não seja o melhor vídeo para você começar e você pode dar uma olhadinha aqui no canal para ver se você acha algo mais introdutório. Maravilha? Mas se esse é o seu caso de já estar anunciando, não entender muito bem, às vezes, por que você criou uma campanha, gastou um dinheiro, não teve o resultado que você gostaria. Um desses motivos pode ser o objetivo da campanha que você selecionou. Então, para te ajudar com isso, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar para que serve cada um dos objetivos e quando você vai utilizá-los na sua campanha de tráfego lá no Facebook. Maravilha? Então, bora aqui para a tela do meu computador para a gente começar a entender o que são esses objetivos e para que eles servem, tá? Eu trouxe aqui a janelinha, né, dos objetivos para o nosso quadro branco para a gente poder entender um pouco melhor. Então essa telinha aqui provavelmente muitos de vocês já viram, já tiveram contato ao criar sua primeira campanha, mas ela pode gerar um pouco de confusão, tá? Principalmente pelos nomes delas e para que serve cada uma, vamos entender direitinho aqui. Quando a gente está falando de uma campanha de reconhecimento, na verdade, eu estou falando ali para o Facebook que eu quero o quê? Mais alcance. Ou seja, eu quero o máximo de alcance possível. Alcance, a gente tem que entender que ele é diferente de impressões, tá? O que significa impressões, caso você não saiba? Impressões, na verdade, é o número de vezes que o seu anúncio foi visto, independente se foi por pessoas diferentes ou não. Então vamos supor que aqui a gente tem o João e o Rafael, tá? O João viu o seu anúncio 3 vezes e o Rafael viu o seu anúncio 2 vezes. Isso significa que o seu anúncio teve aqui um total de 5 impressões. Porém, o alcance desse anúncio foi de apenas 2 pessoas. Deu para entender? Quando eu estou falando de alcance, eu estou falando de mostrar o meu anúncio para o maior número de pessoas possível, ou então, que é uma opção que tem lá dentro de reconhecimento, que é lembrança da marca, se não me engano, fortalecer a lembrança da marca, alguma coisa assim, tá? Dentro de reconhecimento, que aí ele vai priorizar, ao invés do alcance, as impressões. Então é o contrário, ele vai garantir com que as pessoas ali do seu público sejam impactadas por aquele teu anúncio o maior número de vezes possível. Quando que eu uso um objetivo de reconhecimento, por exemplo, tá? Eu posso usar esse daqui quando eu quero aumentar as visualizações de um determinado vídeo, quando eu quero, por exemplo, gerar ali o que a gente chama de branding, né? Vamos dizer assim, que é realmente ali reconhecimento, é fazer com que as pessoas conheçam a tua marca, a tua empresa, o teu negócio. Sabe ali quando você está vendo novela, que de repente aparece aquela logo de uma empresa qualquer bem rapidinho e desaparece? Então, isso poderia ser um tipo de campanha de reconhecimento, que ela serve só para fixar a tua marca na cabeça da audiência, na cabeça das pessoas. Beleza? Então, quando a gente fala aqui de brand, a gente está falando de marca, né? De lembrança de marca, de memória da marca. Seguindo em frente, a gente tem aqui o objetivo de tráfego. E aqui já começa a confusão. Por quê? A maioria das pessoas pensa o seguinte: eu vou começar a fazer tráfego pago no meu negócio. Então, se eu vou fazer tráfego pago, eu tenho que selecionar a opção de tráfego. Mas não necessariamente. Sabe por quê? Vamos lá. Quando eu seleciono aqui a opção de tráfego, na verdade, eu estou querendo aumentar o fluxo. Vou fazer aqui 2 setinhas, uma entrando e uma saindo. O fluxo de pessoas numa determinada página, tá? Ou então, de uma atualização mais recente para cá, o fluxo de pessoas entrando lá no meu perfil do Instagram, por exemplo, ou da minha página no Facebook. Isso aqui pode ser um site, tá? Ou pode ser uma página. Por quê? O que significa tráfego? Tráfego é um fluxo, né, de pessoas.
Então, esse objetivo aqui, ele vai aumentar o número de acessos que eu tenho ou no meu perfil ou na minha página. Mas isso não significa que esses acessos vão se tornar leads ou vão se tornar vendas. Por quê? Eu não estou pedindo para o Facebook, para a inteligência ali da Meta, gerar vendas para mim ou gerar cadastros, leads. Eu estou pedindo para ele gerar acessos, tá? Então, quando a gente pode utilizar esse objetivo, por exemplo? Quando eu quero que as pessoas acessem um determinado conteúdo, quando eu quero que as pessoas acessem, de repente, um blog, quando eu quero aumentar seguidores, eu posso usar esse objetivo também. Uma outra opção poderia ser, digamos que eu tenho um vídeo aqui nessa página, tá? Eu tenho uma masterclass, eu tenho uma aula aqui, alguma coisa do tipo, eu quero que as pessoas entrem e acessem. Então, o mais importante para mim é fazer com que o maior número de pessoas acesse e tenha a oportunidade de ver o vídeo. Então, eu posso também, de uma certa forma, aproveitar esse objetivo, tá bom? Maravilha. Depois a gente tem o nosso objetivo de engajamento. Esse objetivo aqui, na minha opinião, se você é um prestador de serviço, um terapeuta, um corretor, um advogado, um contador, um médico, uma clínica de estética, de odontologia, por exemplo, enfim, prestadores de serviço no geral, esse objetivo é um dos mais relevantes no meu ponto de vista, tá? Por quê? Vamos entender aqui qual é o conceito de engajamento. Engajamento, na verdade, significa uma ação do usuário. Então, que tipo de ação o usuário pode executar? A gente pode estar falando aqui de aumentar, sim, o número de comentários, de aumentar o número de curtidas. A gente pode usar esse objetivo também para visualização. Mas, mais importante do que isso, um dos principais motivos de usar esse objetivo é porque engajamento, como a gente já viu que é uma ação, também contabiliza o quê? Mensagens, tá? Mensagens são consideradas uma ação de engajamento. E aqui eu estou falando de mensagens na DM, que é o direct lá do teu Instagram, né? A caixa de mensagem do Instagram. Eu estou falando do Messenger, tá? Por mais que hoje não seja tão utilizado. E eu estou falando também de WhatsApp, entendeu? Então, quando eu quero que, por exemplo, as pessoas interessadas no meu produto, no meu serviço, me mandem uma mensagem no WhatsApp, um dos melhores objetivos é o de engajamento. A gente usa muito isso aqui para vender imóvel, né? O cara vê ali o anúncio do imóvel, por exemplo, e ele manda uma mensagem para agendar uma visita, para tirar dúvidas, esse tipo de coisa, tá? Então, é para isso que a gente vai utilizar o objetivo de engajamento. Depois de engajamento, a gente tem aqui a opção leads, tá? E esse objetivo, ele costuma causar bastante confusão. Por quê? Vamos voltar aqui um pouquinho, quando eu estou falando de receber mensagens, eu também estou falando de lead. O que é um lead? Um lead é uma pessoa interessada no seu produto ou no seu serviço e que, além de estar interessada, ela também está disposta a te dar o contato dela, seja um número de telefone, seja um e-mail, seja, sei lá, um perfil de Instagram, um endereço, um CPF, dependendo do teu mercado, certo? Então, isso gera muita confusão quando a gente está falando desses dois aqui, engajamento ou lead. Quando eu uso lead, quando eu uso engajamento? E é aqui que está o pulo do gato. Quando eu quero receber mensagem, eu vou usar engajamento. Porém, quando eu quero capturar as informações desse lead, eu vou usar a opção lead. Gabriel, como assim capturar as informações desse lead? Capturar as informações é quando eu tenho o quê? Um formulário. Sabe aqueles formulários onde você coloca nome, e-mail, telefone e clica para enviar? Então, quando a gente está falando do objetivo Leads, a gente necessariamente está falando de um formulário. Esse formulário aqui, ele pode ser alguns tipos de formulário, tá? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. O primeiro tipo de formulário que a gente tem são os formulários nativos.
que é um formulário que o próprio Facebook ou o próprio Instagram vai gerar para você. Você vai fazer a configuração dele, vai escolher os campos, a mensagem e tudo mais, mas ele é próprio do Facebook, próprio da Meta Ads. Ele vai ficar salvo dentro lá do Meta Business Suite. Depois eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre isso. Então ele é um formulário nativo. A gente tem um outro tipo de formulário, que ele é um formulário em formato de bate-papo, que ele vai ter basicamente a mesma função do nativo, só que ao invés de ser um formulário nesse formato aqui, ele vai ser por mensagem. Então a pessoa vai receber, por exemplo, olá, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Gabriel, vai responder. Olá, Gabriel, qual é o seu melhor e-mail para contato? Aí a pessoa vai responder, como se ela estivesse realmente conversando com alguém. E o terceiro formato é o formato de formulário externo. E aqui pode ser, por exemplo, uma página de captura, pode ser um software ou um aplicativo de formulário, né? Existem vários, Google Forms, Jotform, enfim, uma infinidade. Então, essa é a principal diferença do objetivo engajamento para o objetivo leads. Maravilha? É muito importante frisar isso, porque errar o posicionamento, errar o objetivo, faz com que a sua campanha performe menos. Existe uma parada no Meta Ads chamada taxa de ação estimada. Eu até esqueci de comentar isso no início do vídeo. O que é a taxa de ação estimada? Os anúncios do Facebook, eles são, vamos dizer assim, como se fossem leiloados, né? Um leilão que acontece para ver qual vai ser a empresa, qual vai ser o anúncio que vai aparecer para aquele público. Mais vezes, por mais barato, em determinados horários, enfim. Um dos atributos, digamos assim, desse leilão, né, que garante que o seu anúncio vai aparecer e vai gerar resultado, é a taxa de ação estimada, que é basicamente um cálculo que ele faz para entender assim, pô, qual é a chance do público que o Gabriel escolheu realizar a ação que ele quer que a pessoa realize. Né? Então, por exemplo, se eu quero receber mensagem, qual é a chance do anúncio do Gabriel fazer com que o Joãozinho mande uma mensagem para ele? Aí ele vai analisar, dentre vários atributos, o objetivo escolhido. Se o meu objetivo for de reconhecimento, isso vai prejudicar a minha taxa de ação estimada, logo vai fazer com que eu tenha, vamos dizer assim, eu tenha desvantagem no leilão. Então eu vou pagar um lead mais caro, que vai ser menos qualificado, eu vou gerar menos resultado, eu vou aparecer para menos pessoas, também por conta do meu objetivo de campanha. Tá? Então esse é o principal motivo para a gente deixar isso muito claro. Aí a gente tem aqui o promoções do aplicativo. Esse aqui eu vou explicar muito rapidamente, porque o nome já diz. É quando eu quero promover um aplicativo, tá? E ele tem basicamente duas modalidades, que é o quê? É promover o aplicativo para pessoas que ainda não têm um aplicativo ou promover uma comunicação específica para pessoas que já têm um aplicativo, que já baixaram esse aplicativo. Então isso aqui só vai se aplicar em alguns casos muito específicos, se sua empresa tem um aplicativo, por exemplo, um iFood da vida, um software da vida, um SaaS, né? Nesse tipo de caso, esse tipo de negócio, talvez esse objetivo seja interessante para você. Mas como não é o caso da maioria do público aqui que me acompanha, eu vou deixar essa explicação bem superficial por enquanto, tá? E aí a gente chega no último objetivo aqui, que também gera muita confusão, que é o objetivo de vendas. Por quê? O que a maioria da galera pensa quando vai começar a anunciar lá no Meta Ads? Ah, pô, aparece essa mensagem aqui, né? Escolha um objetivo da campanha. Pô, o meu objetivo é o quê? Por que eu estou botando tráfego pago? Eu quero vender, eu quero ter mais clientes, eu quero ganhar mais dinheiro, certo? Certo. Então, o objetivo que eu tenho que escolher aqui é vendas, certo? Não, errado. Por quê? Esse objetivo de vendas Ih, caralho, bolei tudo. Esse objetivo de vendas, na verdade, ele é para quando a venda toda. Esse objetivo de vendas, na verdade, ele é para quando toda a jornada
jornada de compra do meu cliente acontece online. Ou seja, vamos desenhar uma jornada de compra aqui, que se encaixa no objetivo vendas. Tá? Eu tenho um anúncio. Esse anúncio leva para uma página, que pode ser a página de vendas de um determinado produto, ou pode ser um e-commerce, tá? De vários produtos. Vou botar aqui loja. Eita, lojo. Loja. Ou vou botar PV, que é página de vendas, de um único produto. E daqui, ele vai direcionar para onde? Para um checkout. Para a pessoa colocar os dados de pagamento dela e concluir a compra. Ou seja, toda a jornada de compra do meu cliente, ela acontece no ambiente online. E isso causa muita confusão para prestadores de serviço. Por quê? Pensa um corretor de imóvel, por exemplo. A venda desse imóvel acontece online? Não, não acontece online. Então, o objetivo de vendas o objetivo de campanha que eu tenho que usar não é vendas. Por quê? Eu não quero que o meu cliente finalize a compra através de um checkout. Isso aqui é um checkout, tá? Eu quero o quê? Que ele entre em contato comigo, que eu inicie uma negociação, eu inicie um atendimento para aí sim fechar a venda. Então, qual seria o principal objetivo que eu utilizaria? Ou engajamento ou leads, tá? Então, o objetivo de vendas, nesse caso aqui, ele é mais usado para quê? E-commerce ou infoproduto. Infoproduto, né, que tem o quê? Checkout. Porque, Gabriel, eu tenho um infoproduto que, na verdade, sei lá, custa 10 mil reais e eu só consigo vender ele conversando com a pessoa no WhatsApp. Não vai adiantar você usar o objetivo de vendas, tá? Porque a taxa de ação estimada vai ser reduzida, a sua campanha vai ser prejudicada, você vai ter um lead muito caro, você vai gastar muito dinheiro e não vai ter os resultados que você está esperando, beleza? Então, esses foram os nossos 6 objetivos de campanha. Para que eles servem? Quando você vai utilizar cada um deles? Parece uma coisa muito simples, realmente é, não tem mistério, mas assim, é fundamental que você escolha o objetivo adequado, porque se você errar aqui nessa etapa, você vai prejudicar a sua campanha e, consequentemente, o seu resultado, beleza? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, cara, leia o que está escrito na plataforma. Porque se você for lá no Facebook, por exemplo, e botar o mouse aqui em cima de algum objetivo, ele vai te mostrar. Ele vai te dar exemplos do para que serve, né? Cada objetivo. Então, assim, lê a ferramenta, cria as coisas com calma, porque é o seu dinheiro que está em jogo, é o seu dinheiro que está sendo ali, vamos dizer, entre aspas, sendo apostado. Maravilha? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí para dar aquela força. Eu vou deixar aqui na descrição os meus contatos, caso você queira tirar alguma dúvida, me fazer uma pergunta, dar um feedback, uma sugestão, ou até mesmo entrar para o meu processo de consultoria. Maravilha? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.